Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: por que Bolsonaro ataca as universidades públicas? Vocês certamente estão acompanhando. Desde o primeiro dia de seu governo, Bolsonaro não cansa de atacar o ensino público de forma geral, a educação de forma geral e, em particular, as universidades públicas. Era assim com o ministro anterior, que durou poucas semanas no cargo, o colombiano, que ocupava a pasta da educação, e é agora com o novo ministro da educação, que recentemente anunciou um corte de 30% nas verbas destinadas ao ensino superior público. Esse corte de 30% inicialmente foi anunciado como específico para 3 universidades nas quais recentemente as forças de esquerda se manifestaram com relevância. Foram cortes de verbas que tinham uma clara natureza punitiva contra a UF, a Universidade Federal Fluminense, contra a Universidade Federal da Bahia e contra a Universidade de Brasília. Pego numa situação muito constrangedora de clara discriminação político-ideológica, adotando um comportamento ilegal e inconstitucional, punindo universidades através da manipulação das verbas públicas, rapidamente o ministro da Educação, muito ligado ao Olavo de Carvalho, muito ligado à extrema-direita, um homem extremamente raivoso e reacionário, o ministro da Educação anunciou que o corte de 30% era para todas as universidades. Muitas das universidades federais, sem esses recursos, simplesmente vão parar. Não terão dinheiro para pagar suas contas de luz, sua conta de água, para manter funcionando os seus laboratórios. Mas não foi esse o único ataque do governo Bolsonaro às universidades públicas. São sucessivos ataques. Desde ataques genéricos ao currículo, à vida acadêmica, em que Bolsonaro e seus cúmplices, seus associados, seus aliados, seus capangas, cada um usa a expressão que preferir, que Bolsonaro tem esse hábito de atacar, por exemplo, a vida acadêmica, dizendo as humanidades não servem para nada, nós aqui vamos investir apenas nas ciências exatas, nas ciências técnicas, mostrando seu profundo desconhecimento sobre o papel da universidade na formação dos cidadãos, demonstrando seu profundo desconhecimento sobre o papel, por exemplo, das humanidades na construção do pensamento científico. Bolsonaro faz sucessivos ataques econômicos, ideológicos, culturais à universidade pública. Nas redes sociais, o bolsonarismo não cansa de difamar, de escandalizar ou de tentar escandalizar a opinião pública acerca da universidade, tentando estigmatizá-la como um espaço de baixa produtividade, como um espaço pelo qual a cidadania paga impostos e esse espaço é vilipendiado por filhinhos e filhinhas de papai que não fariam outra coisa que não se divertir, consumir drogas e conspirar a favor do marxismo. Os ataques do bolsonarismo contra a universidade pública, portanto, partem de diversas frentes. E esses ataques, embora seus autores muitas vezes pareçam alucinados, patéticos, medíocres, ridículos, esses ataques têm uma consistência na estratégia do bolsonarismo, na estratégia econômica, social e cultural do bolsonarismo. E nós precisamos desvendar a natureza desses ataques para compreendermos melhor por que essas ações que parecem tão despropositadas são repetidas praticamente de forma cotidiana pelo próprio presidente da República, pelo ministro da Educação e pelo seu séquito
de apoiadores, a começar pelo astrólogo que mora na Virgínia, nos Estados Unidos. E como nós poderíamos compreender, portanto, esses ataques? Quais seriam as pistas que teríamos para compreender melhor esses ataques às universidades públicas? Para efeito didático, eu vou considerar aqui 3 razões fundamentais que podem explicar a natureza deste ódio contra a universidade pública. Há uma razão econômica, ou há um terreno econômico, há um terreno social e há um terreno cultural, ideológico, para que possamos compreender a estratégia anti-universidade do bolsonarismo. Primeiro, do ponto de vista econômico, o ultraliberalismo não vê qualquer sentido na forte expansão das universidades federais ocorrida durante os governos petistas. Eles acham mesmo isso um despropósito, porque na lógica do neoliberalismo, o Estado não deve garantir o acesso ao ensino público para uma parcela expressiva da população. Na lógica do neoliberalismo, isso é dinheiro jogado fora. Primeiro porque eles pensam a economia brasileira como algo muito limitado, não como uma economia de massas, não como um mercado interno de massas que incentive a industrialização brasileira e que, portanto, demande, tanto nas ciências duras, nas ciências exatas, quanto também nas ciências humanas, uma quantidade cada vez maior de homens e mulheres formados no ensino superior para poder expandir, dar mais produtividade, qualificar a economia brasileira. Não, o modelo econômico que eles têm nada tem a ver com a expansão da indústria, com a democratização da economia. Tem a ver com um modelo neocolonial. O papel do Brasil, na lógica desses ultraliberais capitaneados por Paulo Guedes, o ministro da Economia, a lógica é um modelo neocolonial. Qual é o papel do Brasil? Exportar commodities, exportar riquezas minerais, numa economia que viva da atração dos fluxos internacionais de capitais e que, portanto, crie um sistema rentista, que desenvolva um sistema rentista, consolide um sistema rentista baseado nessa exportação de produtos agrícolas, pecuários e minerais e na importação de capitais. Para uma economia pequena desse tipo, no qual o país exporta suas riquezas e importa produtos industrializados, a demanda de profissionais de nível superior é pequena. Você precisa basicamente de economistas voltados às finanças, você precisa de advogados, mas você não precisa de engenheiros, você não precisa de professores, você não precisa de físicos, você não precisa de matemáticos, você não precisa de químicos, você precisa de um punhado bem restrito de profissionais de formação superior para tocar esse modelo neocolonial, jogar recursos na universidade pública, na expansão da universidade pública, como fizeram os governos petistas, seria, na lógica do ultraliberalismo que domina como lógica econômica o governo Bolsonaro, seria um enorme desperdício. Também no território econômico, há uma outra razão pela qual os ataques à universidade pública são crescentes. Esses grupos ultraliberais querem expandir ainda mais o peso do ensino superior privado no Brasil. O ensino superior privado cresceu bastante nos últimos anos, incluindo alguns anos, os anos finais do período em que o PT governou o país, a bem da verdade. O FIES, o crédito estudantil, da maneira como foi organizado, com a sua fortíssima expansão, se por um lado permitiu o ingresso de milhões de estudantes no ensino privado através desta possibilidade de obter créditos com o governo que seriam pagos a posteriores, tendo o próprio governo como avalista, se é verdade que esse crédito estudantil permitiu uma expansão do número de brasileiros e brasileiras
que puderam ter acesso ao ensino superior através do ensino privado, e, por outro lado, também esse mecanismo fortaleceu os grandes grupos privados de educação. Só que os ultraliberais que estão no governo Bolsonaro querem muito mais do que isso. Querem rigorosamente que a universidade pública perca mais espaço para expandir ainda mais fortemente o ensino privado, o ensino superior privado numa ponta, e na outra ponta, na sua lógica financista, na sua lógica de corte dos recursos sociais, na sua lógica de que o Estado tem que estar a serviço da solvência para o pagamento dos títulos da dívida interna, eles querem fazer com que a universidade seja paga, seja utilizando o pagamento da universidade, seja como um mecanismo de segregação social, garantindo que apenas a elite esteja na universidade e reduzindo o número de formandos, o número de formados no ensino superior, e, por outro lado, facilitando o crescimento do ensino superior, tornando a universidade pública uma instituição paga, como ocorreu em alguns países, a exemplo do Chile, do Pinochet. Também nisso Bolsonaro copia o Pinochet. Universidades públicas que sejam pagas é a proposta dessa gente. Além dessas explicações econômicas, há explicações sociais. Durante os governos petistas, houve uma enorme expansão da presença dos pobres, dos filhos da classe trabalhadora, nas universidades públicas federais, desmontando essa lenda de que na universidade pública estariam apenas as camadas médias mais ricas. Para vocês terem uma ideia, em 2010, apenas 44% dos alunos vinham de famílias com renda até 1,5 salário mínimo. Apenas 44%. Em 2014, isso já havia passado, esse percentual já havia passado para 67%. Em cada 3 estudantes do ensino superior federal público no Brasil em 2014, 2 vinham das chamadas classes D e E, vinham dos setores mais pobres da população. Embora o Brasil ainda esteja com um padrão relativamente baixo de formação do ensino superior, em torno de 17%, quando a referência mundial, a meta fixada por instituições internacionais seja que 34% da população, 1/3 da população tem acesso ao ensino superior. O Brasil tem metade desse acesso garantido. O fato é que o ensino superior se expandiu muito no Brasil durante os governos petistas e se expandiu dentro das universidades federais também, não apenas através de mecanismos como o FIES e o ProUni, mas através da construção de mais universidades federais que foram permitindo à classe trabalhadora ingressar na universidade. O ingresso da classe trabalhadora também se registrava por outros dados. Quando o governo Lula começa, os índices que eram registrados em 97 mostravam que menos de 5% dos alunos da universidade pública eram negros e pardos. Esse número saltou para praticamente 48% em 2014, ou seja, num espaço de tempo de 17 anos, decuplicou o número de negros e pardos em função da expansão do ensino universitário federal e também das políticas de cotas. A lógica do bolsonarismo é reduzir esse benefício, esse avanço social. Querem reduzir esse avanço social porque, para eles, do ponto de vista econômico, a formação, a ampliação do ensino superior é contraproducente, não é funcional para o modelo neocolonial que eles defendem, e também porque a exclusividade da universidade, o retorno à universidade como um espaço de elite, casa com a expectativa do núcleo duro do bolsonarismo, situado nas camadas médias,
que considera que a perda desse privilégio, com a possibilidade da classe trabalhadora também ter acesso ao ensino superior e, portanto, poder disputar empregos que antes eram reservados apenas aos filhos da elite, esse sentimento da classe média mais conservadora contra o acesso dos pobres à universidade faz parte do universo programático do bolsonarismo. Ou seja, retornar a esses setores das camadas médias o privilégio do ensino superior, além de casar com a funcionalidade econômica prevista pelo neoliberalismo. Há uma terceira razão pela qual Bolsonaro ataca a universidade pública, e essa razão é de cunho cultural e ideológico. É da tradição do fascismo atacar o conhecimento, atacar a cultura, atacar os espaços onde, com alguma liberdade, se produz conhecimento e cultura. Por que isso é fundamental na lógica do fascismo e dos seus derivados, como é o caso da corrente dirigida por Jair Bolsonaro? Porque o conhecimento e a cultura permitem que as classes trabalhadoras, que o povo de forma geral, se confrontem contra as fórmulas feitas, contra a narrativa vertical, contra a truculência do neofascismo. A cultura é uma forma de resistência sob governos neofascistas. Dentro da lógica de guerra cultural movida pelo bolsonarismo contra o campo progressista, atacar a universidade é um elemento importante, porque faz parte da estratégia de estigmatização do pensamento progressista. Bolsonaro tenta ao mesmo tempo mostrar a universidade como um espaço de privilégios, no qual recursos públicos seriam apropriados por elementos instruídos que utilizariam o espaço da universidade para festas e para conspiração marxista. Ele monta esse discurso para poder mobilizar sua base social, quando é o próprio bolsonarismo que tem como projeto uma universidade elitista e paga que afaste a classe trabalhadora desses espaços educacionais. Bolsonaro também calcula, e com razão, que a universidade pública talvez seja a instituição nacional mais soberana, mais organizativa de um pensamento nacional, de um projeto nacional. São as instituições que têm recursos e autonomia para construir um pensamento crítico em relação, em especial, a programas como o de Bolsonaro, que propõe a absoluta submissão do país aos Estados Unidos, que propõe a absoluta submissão do país a um modelo neocolonial. Ele enxerga na universidade uma trincheira das forças progressistas, uma trincheira das forças de esquerda, e por isso quer abater essa trincheira a qualquer custo, quer derrotar, humilhar, romper a autonomia da universidade pública, porque isso faz parte da sua lógica de combater o pensamento progressista. Bolsonaro ataca simultaneamente em algumas frentes para desarticular o campo que lhe faz oposição pela esquerda. Ele ataca os sindicatos com medidas de asfixia econômica, ataca os partidos de esquerda, em particular o Partido dos Trabalhadores, pela mão da Lava Jato, e ataca a universidade pública porque o pensamento independente e crítico é sempre um inimigo do neofascismo. É sempre um inimigo do autoritarismo. E o pensamento independente e crítico funciona como combustível para um pensamento de esquerda, para um pensamento anticolonial, para um pensamento anti-imperialista. E Bolsonaro quer extirpar isso do Brasil. Por isso, o seu ódio às universidades públicas, que nem sequer é escondido da opinião pública. Seu ministro da Educação deixa muito claro que
ele quer dobrar a universidade pública. Ele quer transformar a universidade pública em uma correia de transmissão do governo Bolsonaro. Eles querem eliminar a pluralidade da universidade pública. Eles querem reduzir os gastos e investimentos com as áreas de humanidades, porque eles consideram que nesse setor é onde mais prospera o pensamento crítico. Eles imaginam que o fortalecimento de cursos de caráter mais técnico, baseado nas áreas de exatas, tenha menos espaço para a formulação de um pensamento crítico ao que representa o bolsonarismo e ao projeto que as classes dominantes têm para o país. Por estas e outras é que o bolsonarismo fez da universidade pública seu inimigo. Por essas e outras é que a defesa da universidade pública e gratuita é uma das grandes bandeiras democráticas. A universidade está sob ataque cerrado. A universidade tem que ser defendida por professores e estudantes, mas também pelo conjunto dos movimentos populares e da esquerda. A defesa da universidade pública e gratuita, repito, é um dos grandes desafios da resistência contra o bolsonarismo. É um dos grandes desafios na resistência democrática e popular contra o que representa essa corrente neofascista. Encerro aqui minha exposição de hoje. Antes de terminarmos o programa, 2 mensagens. A primeira delas. Sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão assistir às nossas transmissões ao vivo, quanto pesquisar e, evidentemente, assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e de outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentário e também para contribuir financeiramente com o canal do Opera Mundi através do Superchat. Quando se inscreverem no canal do Opera Mundi, não esqueçam de marcar o sininho para serem avisados todas as vezes que colocarmos um novo programa no ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós tenhamos os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita cada vez mais mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo simples, prático e rápido, através do endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa segunda-feira. Quem gostou do programa, que o compartilhe, que ajude na sua difusão, por favor. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o programa 20 Minutos Internacional, às 4h30 da tarde, nos canais de Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Até lá e um grande abraço.